você que está aí ligado nessa aula de hoje. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula da Escola Municipal para Aulas Digitais. Eu sou a professora Maria Carolina e a gente vai continuar aqui no estudo de ciências. E aí, pessoal, estão todos bem? Vamos lá, quero mostrar para vocês aqui uma frase de um cientista francês chamado Louis Pasteur. Pois é, olha lá o que ele escreveu para a gente. Os benefícios da ciência não são para os cientistas, e sim para a humanidade. Vocês já pararam para pensar sobre isso? A ciência é muito importante, bem como o avanço dela, né? Então, são necessários investimentos, pessoal. Os países precisam investir, os governos precisam investir nessa ciência aí, seja ela de que área for, porque senão a gente não consegue desenvolvimento econômico, né? Desenvolvimento tecnológico também. Então, ele está certíssimo aí quando falou sobre isso, né? Que os benefícios da ciência não são para o cientista. O cientista tem o trabalho e também o prazer do descobrimento, né? Mas essa parte aí do benefício só serve para nós, humanos, né? Réis mortais, né? Que estamos aqui só aprendendo e aproveitando dessa tecnologia, desse desenvolvimento, tá certo? Então vamos seguir para a nossa aula de hoje, vendo aqui o que foi que nós vimos na aula passada. Nós vimos, que genes com pares de alelos iguais e diferentes. Então, esses genes, eles podem apresentar pares de alelos iguais e pares de alelos diferentes. Vocês lembram disso? Aquela história do azão, 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 azinho? Lembram? Pois é, tem que dar uma olhadinha nisso aí, tá, gente? Porque a genética, estamos vendo aqui esses assuntos de genética e eles são seguidos, né? Então, a gente tem que estar relembrando essas aulas passadas, tá bom? Características podem ser dominantes ou recessivas. Lembram daquela história de enrolar a língua? Enrolar a língua é uma característica dominante, né? E a recessiva é o quê? Quando você não consegue enrolar a língua. O fenótipo, ele é influenciado pelo ambiente. Então, o ambiente onde vivemos, nós sofremos influência dele. E o genótipo não. O genótipo está dentro do nosso DNA, né? A expressão do nosso DNA, tá? Outra coisa que vimos foram os tipos sanguíneos do sistema ABO. Então, você pode ter sangue A, B, O, AB, né? Então, vamos seguir com a aula de hoje, porque hoje nós vamos falar sobre as leis de Mendel, né? Ou vamos dar um suporte aí para a gente começar a entender o que são essas leis de Mendel, né? São duas leis, mas calma lá, vamos primeiro começar aqui com essa foto. Vocês já devem conhecer ervilha, né? Quem aqui já não viu uma ervilha ou uma lata cheia dela? Não é verdade? Pois é. A gente vai falar bastante dessa planta, porque os experimentos de Mendel começaram com essa planta, com a ervilha. Mas quem é Mendel, professora? A senhora já falou o nome dele aí algumas vezes e ainda não me disse quem era ele. Vamos saber quem é Mendel. Olha lá no slide essa foto aí de Gregor Mendel. Mendel nasceu, gente, em 1822. Ele viveu no século XIX, tá? Onde é hoje a República Tcheca, tá? Então, Mendel foi filho de agricultores pobres, e ele se dividia entre os estudos e o trabalho na agricultura com seus pais. Então, olha só, ele já veio desde novo inserido aí nessa parte de agricultura, né? Então, já tinha um conhecimento sobre algumas técnicas, tá? Porque ele aplicou isso lá na frente. Então, já tinha essa intimidade com espécies de plantas, tá? Presta atenção nisso. E aí, galerinha, ele estudou mais, tá? Ele estudou biologia, filosofia, matemática, física, religiões. Olha, ele tinha muito tempo, viu? Ele estudou em 2 faculdades diferentes. E aí, em um momento da vida dele, ele entrou numa escola para ser professor substituto de ciências. Mas olha só, além de ser professor de ciências, ele acumulou outras funções na escola, como horticultor.
jardineiro. Então, vocês podem perceber que as plantas sempre estiveram na vida de Mendel, né? E foi por conta desse trabalho na escola como professor e também como horticultor, né, e jardineiro, que Mendel começou a executar os seus experimentos, né? Observações. A ciência, gente, ela exige que o pesquisador ele tenha curiosidade e que ele também saiba observar. Observar é fundamental. E Mendel fazia isso muito bem. Então, vamos lá. Na Revolução Industrial que aconteceu na Europa, o que aconteceu? O que aconteceu nessa Revolução Industrial, né? Com essa mudança toda que uma Revolução Industrial causa, teve uma questão social muito importante na Europa. E aí foi necessário que os donos de terra começassem a aumentar a produção de milho, de soja, das plantas que eles já costumavam, né, plantar lá. Então, aumentando essa produção, para quê? Para que a matéria-prima que viria dessas plantas pudesse abastecer as indústrias e também que conseguissem manter os seus funcionários alimentados, tá? Então, houve essa correria. Além disso, além de aumentar a produção, também ficaram preocupados em aumentar o quê? O comércio de produtos agrícolas, tá certo? Porque se você aumenta a produção de plantas, você também vai terminar comercializando mais produtos agrícolas, porque você precisa de mais fertilizante, né? Naquela época também começaram a utilizar muito agrotóxico, tá certo? Então, tudo isso era necessário para abastecer as indústrias. E nessa história aí de aumentar comércio, aumentar a produção de plantas, o que aconteceu? A comunidade científica começou a ficar mais interessada no que Mendel tinha estudado, né? Ou seja, começaram a olhar para essa história da reprodução animal. Vamos estudar mais isso a fundo, vamos continuar, né, essa questão da reprodução animal e também da hibridação de plantas, tá certo? Ou seja, o cruzamento dessas plantas. Entendido isso? Vamos lá. Então, ideias de Mendel, né? Pessoal, veja só. Vocês acham que uma pessoa, ela se desenvolve, ela cresce, desenvolve e cria as coisas do nada, sozinha? Não. Nós somos produtos do meio. Vocês já ouviram falar isso? Ah, o ser humano, ele é produto do meio. O que isso quer dizer? Nós somos constituídos não só do que temos aqui na nossa cabeça, nós temos estímulos o tempo inteiro ao nosso redor. Pessoas que convivemos, o nosso contexto, a nossa realidade, tudo isso nos ensina alguma coisa diferente. E com Mendel não foi diferente, né, pessoal? Então, as ideias de Mendel não são apenas de uma pessoa só, ou seja, não são apenas ideias dele, são ideias do contexto que ele viveu. Olha só, pensa comigo. Eu falei para vocês que qual foi a vida de Mendel e qual foi o contexto que ele era inserido. Ele já cresceu numa família de agricultores. E olha os experimentos que ele fez quando já era adulto, experimentos com plantas, começando com a ervilha. Olha só como a gente é produto do meio. Também, ó, pessoas que conviveram com ele. Então, todos os colegas, né, nas faculdades que ele fez, né, de biologia. Olha só, ele estava inserido no meio acadêmico, né? Biologia, matemática, física, tudo isso influencia uma pessoa. Bem como trabalhos de outros cientistas. Porque se você está no meio acadêmico, você entra numa faculdade, você começa a conhecer pesquisadores, né, professores. Então, tudo isso vai te estimulando. Algumas coisas te chamam a atenção e você tende a ir para aquele lado, né? Outras você diz, não, isso aqui não é para mim, isso aqui não dá. Então, você vai acumulando conhecimento sobre aquela área, né? Porque você gosta dela, você se interessa, tá bom? Então, tudo isso que a gente está falando aqui, de contexto de vida, de pessoas, pesquisadores que influenciaram a vida de Mendel, fizeram com que ele conseguisse enxergar essa história da hereditariedade, né? Da herança que é passada para a próxima geração.
de uma nova perspectiva. Claro, porque tudo na vida... já pararam para pensar, por exemplo, vocês estão aí, eu não sei como é que eu vou fazer esse trabalho e tal. Aí chega um amigo, começa a conversar com você sobre uma coisa nada a ver, e de repente você tem uma ideia. Puxa, tive uma ideia aqui. Veja só, você conversando com seu amigo conseguiu ter uma ideia sobre uma coisa que você achava que não tinha nada a ver, mas aquilo foi um estímulo. E aí o teu amigo te ajudou indiretamente, mesmo sem saber do que você estava precisando. Então, apesar de naquela época Mendel, ele não tinha à disposição um laboratório como nós temos hoje, né? Então, se você não tem um laboratório, como é que você vai fazer as coisas, prof? Não sei como é que eu vou conseguir fazer isso. Pois é, pessoal, mas naquela época as pessoas não tinham à disposição o que elas têm hoje, como um laboratório todo montado. Mas mesmo assim, Mendel, ele executou as suas observações e experimentos utilizando métodos rígidos, tá? E também a lógica comparativa, que é utilizada na ciência moderna, na ciência de hoje. Ele foi super importante para a ciência, tá? Para o avanço científico. Então, desse modo, como eu já falei para vocês, até mostrei foto, né, da planta, da ervilha. Então, ele utilizou, no estudo dele, um cruzamento que foi feito com arbusto de jardim, que é a tal da ervilha, né, Pisum sativum, o nome científico dela, tá? Então, por que ele fez isso? Porque olhando, observando o entorno dele, vendo esse arbusto lá plantadinho, ele pensou assim, mas rapaz, por quê? Olha só essa pergunta. Por que a mesma planta produz algumas sementes de cor verde e outras de cor amarela? E aí, hein? Por que será que isso acontece? Plantas produzem sementes de cor verde e outras de cor amarela. Que mistério será que tem aí por trás dessa história, né? Vamos ver aqui, ó. Além dessa pergunta, né, dessa pergunta que ele se fez das sementes, da cor das sementes, também ele observou outras características nas plantas. Que características foram essas? A altura da planta, o formato da vagem, né? A vagem é o fruto, é o tipo de fruto, tá, gente, da ervilha. Formato da vagem, altura da planta e essas outras características, né? São mais 4, eu vou falar lá na frente para vocês, tá certo? Vamos seguir. Então, qual é o resumo de tudo isso? As observações e explicações sobre essa herança de características, essa transmissão de características, né, de uma geração para a outra, nestas plantas, se tornaram a base dos estudos em genética. E é por isso, por esses experimentos e observações, que Mendel se tornou o pai da genética, pessoal. Porque por mais que a genética já estivesse por aí, mas nós não conhecíamos esse termo, né? E a partir das observações dele foi que a gente foi percebendo, tem coisa aí que a gente não vê, mas ela existe. Ela está no nosso corpo marcada, tá bom? Então, bora ver como é que funcionava esse cruzamento controlado realizado por Mendel, gente. Agora não. Primeiro, como Mendel trabalhava com plantas, a gente vai precisar relembrar um pouquinho sobre botânica. Mas o que é que a gente vai relembrar sobre botânica, professora? Eu não gosto de planta. Tem muita gente que fica, né? Não gosto dessa parte de planta dentro da biologia. Mas é uma coisa bem pequenininha aqui, só para a gente ver a parte reprodutiva da flor, tá certo? Então, a parte masculina e a feminina. Vamos lá. Olha aqui, ó. Então, dá uma olhadinha nessa figura, no desenho dela, tá? Aí nós temos apontados aí nas setas a antera. A antera, pessoal, é a parte masculina da flor, que ela guarda o grão de pólen. E o grão de pólen, ele é o gameta masculino das plantas, tá certo? Então, o grão de pólen está para o espermatozoide do homem, entenderam? É o gameta masculino, é quem vai fecundar a parte, o gameta feminino, tá certo? Então, vocês veem que a antera aí na foto, ela tá toda amarelinha.
cheia de um pozinho amarelo. Esse pozinho amarelo aí tá cheio de grãozinhos minúsculos, que são os grãos de pólen. E cada grãozinho desse é o gametinha lá que vai fazer a fecundação, tá certo? Tem o filete também, né? Esse filete aí é só mesmo essa haste que sustenta a antera lá em cima, tá? Então, guardem isso. Grão de pólen, gameta masculino. Na parte feminina, então na parte feminina temos aí o estigma, né? Tem uma seta amarela bem grande aí apontando para o estigma da flor. Mas o que é que acontece? Esse estigma aí, ele é trífido. Vocês veem que são 3 partezinhas diferentes aí. Aliás, 3 partes que são semelhantes, né? Mas cada uma apontando para um lado. Então, tem esse estigma aí. O ovário fica logo abaixo, tá certo? Nessa planta aí. E a gente vê lá no esquema do mesmo jeito, né? O estigma trífido ali, ó, e o ováriozinho, tá? Então, o que acontece? Esse grão de pólen, ele precisa chegar até o estigma da parte feminina, né? O estigma da flor, da parte feminina da flor, né? Da parte reprodutiva. Quando esse grão de pólen chega no estigma, aí começam a acontecer algumas mudanças até que ele entra, né, forma um tubo polínico e tal, mas isso aqui não interessa. Como é que acontece essa reprodução, né, todo esse movimento não interessa. O que interessa para a gente saber aqui é que quando o grão de pólen toca nesse estigma, já começa essa transformação aí, que vai gerar o quê? Frutos, né? O ovário da flor, ele vai se tornar o fruto. E os óvulozinhos que estão dentro do ovário da flor serão as sementes, tá certo? Beleza, essa parte de botânica, a gente já passou por ela. Vamos seguir aqui adiante. Então, ó, let's go, né? Vamos lá, gente. Agora vamos ver como é que funciona esse cruzamento aí, o que é que Mendel fazia, tá? Então, como a gente viu, estigma e antera, né? Dentro da antera tem o quê? Grão de pólen. Beleza, prof. Vamos lá. Então, o que é que ele fazia? Essas anteras, pessoal, Mendel cortava todas essas anteras, né? Durante os experimentos dele, tá? Algumas vezes ele deixava porque ele queria ver o que é que ia acontecer na autofecundação. O que é essa autofecundação? Quando você observa uma flor, do jeito que essa flor está aí, você vai ver que as anteras elas estão acima, né? Ou seja, a parte masculina ela está posicionada acima da parte feminina. Então, quando a antera ela se abre, ela deixa o pólen ali livre para cair onde for. Então, bateu um ventinho naquele pólen. Aquele pólen, ele pode cair diretamente ali embaixo, né? Na parte feminina. E se esse pólen da mesma florzinha cair no estigma dessa flor, que é a parte feminina, o que é que vai acontecer? A autofecundação. A própria flor, né, fecundou a sua flor, tá entendendo? A parte masculina foi utilizada para fecundar a sua parte feminina. Então, isso é a autofecundação. Para evitar a autofecundação, ele fazia o corte. Por quê? Para você cruzar plantas diferentes, não dá para haver a autofecundação. A autofecundação, ela preserva aquela herança genética. Então, se eu sou um indivíduo, vamos imaginar aí, se a gente tem uma planta que ela só tem sementes verdes, se ela se autofecundar sempre, ela vai preservar os mesmos genes, né? A mesma herança genética. Então, ela só vai sempre produzir frutos que tenham sementes verdes. Mas, se eu pegar uma planta que tem frutos com sementes amarelas e outra que tem frutos com sementes verdes e cruzar um pólen de uma e o ovário da outra, o que é que acontece? Vai ter uma mistura aí. Isso é o cruzamento, tá certo? Então, Mendel cortava essas anteras. E aí, o que é que ele fazia? Para pegar o pólen de outra planta, ele pegava um pincelzinho, melava no pólen, tá certo? Da outra planta e vinha, ó, com um pincelzinho
pincelando mesmo o estigma dessa flor, tá certo? Então, dessa forma, o pólen de outra planta era transportado para o estigma, havendo a fecundação e, por consequência, a formação do fruto, tá certo? E aí, gente, olha aí uma foto, né, do fruto de ervilha e as suas sementes, tá? Depois disso, o que acontece, pessoal? Quando o fruto já está maduro, né, ele libera as sementes maduras, o que a gente faz? A gente pega a semente e coloca no solo, e assim a gente consegue um outro indivíduo daquela espécie, né, uma outra plantinha ali de ervilha. Então, era esse o experimento dele. Beleza. Olha aí, ó, só para a gente não perder de vista a nossa ervilha, né? Temos aí frutos e a parte vegetativa, né? As folhas. Beleza, professora, já entendi como é que ocorreu essa história do cruzamento e tal, como é que Mendel inventou, né, tudo isso, mas vê que sagacidade dele, né? Para perceber que o grão de pólen, né, colocado ali no estigma, ia gerar toda essa continuidade no estudo dele, né? Pois é. Mas a primeira lei de Mendel, o que ela diz para a gente? Vamos ler com bastante atenção, porque eu tenho certeza que de primeira a gente não vai entender nada do que está escrito aí. Oxente, professora. E a senhora está explicando isso para a gente para quê? Se a gente não vai entender nada. Vai entender. Mas a gente só entende, né, vendo exemplos mais na frente. Eu vou trazer esse conceito aí, né, da primeira lei de Mendel novamente. E aí vocês vão ler e vão entender tudo perfeitamente. Vocês vão ver isso. Então, primeira lei de Mendel, o que ela fala pra gente? Cada caráter, ou seja, cada característica, é determinado por um par de fatores que se separam na formação dos gametas, indo um fator do par para cada gameta, que é, portanto, puro. Não me disse nada. Disse alguma coisa? Não, não disse nada. Mas vamos continuar. Vocês vão entender. Olha aí a cara de vocês, ó. Opa! Oi, professora, cada par vai para onde mesmo? Como assim? O que é que está acontecendo? Pois é. Então, ó, na primeira lei, o que Mendel fazia? O que ele aprontava, né? Cruzavam-se linhagens puras. O que ele chama de pura? Aquela planta de ervilha, por exemplo, que só dava sementes verdes e se autofecundava. Então, ela era pura, porque ela não tinha mistura nenhuma. Lembra daquela história dos genes alelos, dominante e tal, RR? No caso aqui de Mendel, né, ele botava RR, mas a gente aprendeu como azão. Pronto, pois é. Então, pura é aquela planta que vai manter, né, essa característica, né, havendo a autofecundação, tá certo? Então, pode ser uma planta que só forneça sementes verdes e pode ser uma planta que forneça somente sementes amarelas ou outras características, mas aqui a gente está falando somente da cor da semente, né? Pode ser uma semente só lisa, outra semente que ela é só rugosa. É isso. Isso é um cruzamento entre linhagens puras. E aí, nesse cruzamento de linhagens puras, o que acontecia? Produziam-se descendentes com características que não variavam de uma geração para outra. Logicamente, porque nessa história de linhagem pura se cruzando, o que acontece? Nada, porque há a autofecundação, né? Linhagem pura vai manter ali a pureza, né? Então, as características não variam de uma geração para outra, tá certo? Por quê? Porque a autofecundação é um processo natural em ervilhas, gente. Como eu venho falando, ó, a aula inteira aqui para vocês, né? A gente tem que ficar nessa repetição para vocês irem internalizando esse conhecimento, tá certo? Porque na próxima aula eu vou esmiuçar as duas leis para vocês. E aí vai ficar muito claro o que acontece. Mas a gente precisava dessa base que está sendo dada hoje aqui, tá bom? Então, ó, vamos considerar como exemplo apenas uma das 7 características que Mendel utilizou. Vamos. Por quê? Porque fica mais fácil da gente entender isso,
tá certo? Mas a gente só vai fazer isso na próxima aula, pessoal, porque a gente precisa de mais tempo para a gente ver essa primeira lei todinha. E a segunda lei, ela está baseada também na primeira. A gente vai ver que uma meio que complementa a outra, tá certo? Então, ó, vamos ver o que a gente viu na aula de hoje, né? Então, a gente conheceu quem? Gregor Mendel. Mendel foi o pai da genética, né? Foi considerado o pai da genética. Se Mendel soubesse como ele é conhecido hoje, a importância que ele teve para a genética, eu acho que ele ficaria muito feliz, porque ele foi um batalhador aí, né? Estudou tanto matemática, física, ciências, como eu falei para vocês. Então, gente, ele é merecedor desse título, tá? Sem Mendel e sem outros pesquisadores que fizeram parte do nosso passado, hoje a gente não teria esses conhecimentos que temos hoje, tá? As suas observações se tornaram a base da genética, né? Como a gente já mencionou aqui. A técnica do cruzamento controlado. Por que é controlado, pessoal? Olha, Mendel pegava, cortava aqueles filetes, né? Tirava as anteras fora. Por quê? Porque é na antera que tem o grão de pólen. O grão de pólen, o gameta masculino da flor. Então, não poderia haver a autofecundação, por isso que era controlada. E ele mesmo vinha com um pincelzinho, ó, e colocava lá o grão de pólen de outra planta no estigma da flor, tá certo? Então, controlado. E aí, ó, vimos só o início aí, um pedacinho da primeira lei de Mendel. O que é que significa essa primeira lei? Qual é o conceito, né? Que a gente já percebeu que... Ih, professor, isso não ficou muito claro, não. Mas vai dar certo, tá, galerinha? Na próxima aula, vocês fiquem ligados, porque eu estarei aqui contando essa história. Agora, preste atenção, gente, numa coisa. Olhem lá as aulas, né? No YouTube, essas aulas estão disponíveis, não só ao vivo aqui para vocês na TV, mas também no YouTube, tá certo? E sempre tirem suas dúvidas com o seu professor de ciências da sua escola de origem, porque eu já falei para vocês que essa interação entre o seu professor e você é fundamental na construção do seu conhecimento. Então, ficamos por aqui. Até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.